Olá, eu sou a professora Tânia Regina Rossi, professora de arte. Vamos trabalhar a arte oriental, a Índia, parte 26 da nossa aula. Vamos ver o que aprendemos na aula anterior. História do desenho anime, Genji Monogatari, que foi o romance, Sodô, a escrita, Shoshin Bon Odori, as lanternas, origami, dobraduras, estilos do teatro e principais artistas nipo-brasileiras. Vamos ver o que a gente tem hoje para aprender? Nós vamos contextualizar o período da história, característica da arte na religião, arquitetura, pintura, dança e teatro. A arte na Índia é muito rica nesses aspectos. Então vamos começar. O contexto histórico, a cultura é milenar, localizada no sul da Ásia, Nova Delhi, capital principal, dividido em 28 estados e 7 territórios, com mais de 1 milhão de habitantes. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China. Línguas oficiais é o hindi e o inglês. Só para nos situarmos, nós estamos aqui no Brasil, vamos até a Índia que está aqui. Lembram das outras aulas que a gente estudou aqui e aqui? Agora a gente está posicionado na Índia, tá? Rio Ganges. Nasce no Himalaia e atravessa a Índia. Tem alta importância econômica e religiosa, sendo considerado sagrado pelos hindus. Esse rio, ele fica situado na cidade de Varanasi, tá? Para os hindus, o banho no rio sagrado, o rio Ganges, como ele é conhecido, significa a purificação das almas. Acredita-se que a deusa Ganga habitava esse rio, desceu e habitou esse rio. Por isso que eles fazem muitas oferendas de comida, velas, flores e se banham nesse rio. Este é um marco da arte praticamente na Índia. Vamos para um teste. Qual o rio mais importante da Índia que atravessa o país e possui uma importância religiosa considerado sagrado pelos hindus? Questão muito fácil também. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Muito fácil essa questão também que vocês conseguiram responder, que é o rio Ganges, né? Religião. Vamos falar sobre o hinduísmo. É a religião oficial e a mais praticada na Índia. Reúne ideias filosóficas de vida, tradições e culturais. Praticada desde 3.000 anos antes de Cristo e é a terceira praticada no mundo, atrás somente do cristianismo e do islamismo. Acreditam-se em reencarnações, respeitam a tradição e cultuam diversos deuses. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês eu só vou trabalhar 3 deuses, mas ele é um só, ele tem várias faces, a gente pode ser interpretado assim. Vamos falar sobre o Brahma. Ele é um Deus criador do cosmo e da vida, primeiro da trindade do hinduísmo.
Esse Trimurti é mais ou menos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma pessoa. Criatividade e intelecto. Vocês podem observar que eles usam muitas cores, muito detalhes em acessórios coloridos, né? As mãos, os braços, para poder fazer várias coisas. O segundo Deus que a gente vai trabalhar é o Vishnu, Deus da preservação do universo, da vida pela aplicação dos princípios da ordem, retidão e verdade. Também vocês podem observar as cores, o trabalho, a serenidade, né, do trabalho que eles colocam nesses deuses. E o terceiro é o Shiva, Deus da destruição. Seu papel é destruir para abrir caminhos para o Brahma criar e Vishnu preservar. Protege contra a luxúria, raiva, ilusão e ganância para permitir a iluminação divina. Ou seja, o que significa? O Brahma cria, Vishnu cuida e o Shiva destrói, tá? Então ele vive nesse ciclo, esse tempo inteiro nesse círculo da religião colocada. O Shiva é o símbolo da yoga, tá? Vamos a um quiz. Qual a religião predominante na Índia? Cristianismo? B. Islamismo? C. Hinduísmo? D. Umbanda? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão que está muito fácil. Vamos lá? Vamos lá, que eu aposto que você acertou. Quem acertou que foi o hinduísmo, parabéns. Vamos trabalhar o processo de escultura, né? Como ela está ligada a essa escultura? Ela é marcada por um caráter essencialmente religioso e ela está integrada geralmente na natureza, montanhas, rios e árvores. Qualquer escultura na Índia, ela está relacionada a esses elementos da natureza. Essa escultura que eu coloquei aqui é o do Shiva, tá? Então, vocês já sabem que é o símbolo da yoga. Essa outra escultura que vocês vão observar é o Sardar Patel, é o Homem de Ferro, maior escultura do planeta, líder da independência. Sardar Patel, ela tem 182 metros de altura, tá? Comparado com o Cristo Redentor tem 38 metros e a Estátua da Liberdade tem 93 metros. Então vocês podem observar que é uma estátua, uma escultura muito grande e ela fica na divisa de um rio, porque ele ganhou uma das guerras na época lá, tá? Arquitetura. Conjunto de obras artísticas milenar, liberdade de expressão, refinadas, mescla do tradicional com o moderno, Palácio Taj Mahal, que a gente vai falar, e os templos Kanjurado, Menegashi, Galtaji e Karnimata. Então, nós vamos começar a ver as diferenças que tem entre um e o outro. Quem já não viu o Taj Mahal? Observem a imagem. Quem já não sabe da história do Taj Mahal? Ele é um mausoléu.
monumento mais conhecido da Índia, Patrimônio da Humanidade da Unesco. O que aconteceu com o Taj Mahal? Na época, ele foi feito porque o príncipe da época, ele foi construído em homenagem à sua esposa. Ela, ao dar à luz, acabou falecendo, tanto o seu filho e a esposa. E como era uma esposa muito querida, ele resolveu homenageá-la com um palácio. Aonde que essa arquitetura é construída em mármore branco, ela tem pedras preciosas, essa cúpula interna ela é costurada com fio de ouro, tá? Vale a pena vocês entrarem e pesquisarem interno esse palácio, muito rico os ornamentos, tá? Vamos passar agora a falar sobre a outra arquitetura que é de templo. O que é uma arquitetura de templo? É um serviço religioso. O templo é diferente do palácio, né? Então, o templo é um serviço religioso. E é onde se pratica os cultos. Esse templo canjurrado, ele tem umas esculturas em formas eróticas, tá? Ele é um templo medieval e aqui tinha os cultos tântricos. Mas o que é o culto tântrico? Qualquer texto poderia ser lido dentro desse templo, tá? Vocês podem observar essas formas arredondadas, que o nome é Shinkara, tá? São as curvas altas arredondadas. Aqui vocês podem observar os detalhes dessas esculturas, tá? Elas são colocadas como em fileiras, né? Observem um pouquinho, procurem visitar os sites, visitá-las internamente, que são templos muito bonitos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse templo canjurrado. Vamos passar para um outro templo que é o Menenasque. Todos esses templos são de deusas, tá? Menenashe, ele tem 54 metros de altura, tá? Todo esse templo, esse território todo tem 60 mil metros quadrados, tá? Ele sofreu várias intervenções, tá? Durante o seu período de construções. E acredita-se que tem mais de 33 mil esculturas, tá? Então, eles são considerados, assim, construídos por 14 torres, tá? Altas, minuciosamente decoradas e que são chamadas de gorupas, tá? São torres altas. Dentro dessas torres, mais ou menos, as esculturas são coloridas. Então, ele é um templo moderno, considerado uma arte contemporânea, tá? Aqui, vocês podem visitar esse palácio, esse templo, aliás, que tem uma sala de 1000 pilares, né? É um corredor que tem 1000 pilares. Ele tem um afresco no seu teto e tem as esculturas também, tá? Vamos para um outro templo, considerado o Templo Gautage. Ele fica na cidade de Jaipur, tá? Esse templo dos macacos, ele é considerado como um templo cor-de-rosa. Ele é um templo cor-de-rosa. Aqui tem as piscinas naturais aonde os seus fiéis vão banhar-se para purificar-se, né? Porque é um templo sagrado. A construção são 5 andares, tem 365 janelas e a característica são as portas
em treliças, né? Elas são as portinhas treliças. Os visitantes procuram visitar esse local sempre ao entardecer, mais ou menos à noite, porque o reflexo da luz solar, né, o sol vai indo e vai dando reflexo nas piscinas, tá? Aí, por que é relacionado aos macacos? Porque existe uma colônia de macacos que ao longo da sua existência foram dando alimentos a eles e eles continuaram ali, tá? Esse também é um templo bonito para ser visitado. Ele é construído no meio de duas rochas também a sua arquitetura. Vamos falar de mais um templo, que é o templo dos ratos de Karnimata, tá? Vocês podem observar o entalhamento dessas esculturas, tá? São formas, são folhas. Ali conta que é a própria Karnimata, que era uma deusa também. Esse templo aqui, ele foge um pouquinho dos templos, porque ele foi construído com um mármore branco, as portas em prata, tá? E aqui tem uma lenda, tem uma história muito interessante também, tá? Karnimata, ela é uma deusa que reencarnou de Durga, tá? Por isso que é esse templo. Observem aqui, mas o templo dos ratos. Para entrar nesse templo, você tem que tirar os seus sapatos, tá? Não pode entrar com sapatos. Ele é rodeado por ratos, né? Eu vou contar a história para vocês aqui brevemente. A lenda de uma curandeira do rio, né? A lenda da curandeira que perdeu o seu filho no rio, né? E ela implorou muito para essa deusa que seu filho retornasse à vida. Em condições, essa deusa impôs para ela que os seus entes da sua família voltariam, mas em formas de um animal. Então, por isso que voltou na forma do rato, tá? Essa é a breve história do templo. Então, o ratinho lá, ele é considerado sagrado. Você não pode bater, não pode mexer, não pode fazer nada. Eles andam normalmente. O que é de curioso aqui? Eles oferecem a comida a esse rato, tá? Em devoção, né? Você molha o seu dedo nessa bacia do leite e você coloca na sua boca como uma proteção divina, tá? E assim com os restos de comida que os ratos também são alimentados. Então são varridos esses restos e oferecido às pessoas, tá? Aqui nós temos o símbolo do rato, né? Que é uma escultura bidimensional que vocês podem observar. Ficaram curiosos por causa dos templos? Vamos pesquisar. Temos um teste. Qual é dos monumentos mais conhecidos e mais visitados da Índia e considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno? A. Taj Mahal, o Templo de Meerkat. Vamos responder que também está muito fácil. Vamos lá?
Espero que vocês tenham respondido essa questão que está muito fácil. É claro que é o Taj Mahal. Vamos entrar num detalhe que se chama a pintura Mendy, né? Quem de vocês já não fez essa pintura Mendy na sua mão quando estava ouvindo em sala de aula o professor? Eu sei, tem aluno meu que já fez isso. Então vamos conhecer. Caracterizado para casamentos nas mãos e pés, braços da noiva. É usado uma tinta rena, né? Então é feito os seus desenhos no corpo todo. É uma espécie de uma tatuagem. Então aqui é colocado no braço da noiva o nome do noivo, os símbolos, né? É muito rico, é muito linda essa pintura. A mulher usa um vestuário que é o sari, né? O que é o sari? O sari é um manto, né? Que ele pode ser colocado de várias formas. E o homem usa a kurta ou o dote, é tipo uma túnica aqui, né? De manga comprida e vem até aqui. Isso é a pintura Mendy e é utilizado nos seus rituais de casamento. Vamos para um praticando. Que tal tentar realizar uma pintura Mendy? Você pode tentar realizar em você mesmo ou na mão de alguém da sua família. Use com muita inspiração as imagens a seguir e depois tire foto e envie para o seu professor. Meus alunos do primeiro ano, eu quero ver postado. Vamos fazer Meet semana que vem. Vamos fazer esse exercício?
Então, espero que vocês tenham conseguido fazer a sua pintura de mente. Vamos trabalhar sobre a dança. A dança, existem 8 estilos de dança. Eu vou falar somente de um, que é a Bharatanatyam. É uma dança clássica muito difundida na Índia. Então, vocês podem observar o seu figurino, o estilo das mãos, né? A posição dos olhares bem marcados. E a gente vai analisar aqui que Natya Shastra é um drama, é uma dança, é um drama. Envolve cenografia, a dança, a maquiagem, a música, a mímica, o figurino, sentimentos e emoções. Então essa dança ela é muito rica em tudo isso, as suas expressões. Nós podemos observar agora num pequeno vídeo, vocês vão observar um instrumento que é o cítara e essa dança é marcada pelos passos. Vamos prestar atenção no vídeo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e observado principalmente no pé da dançarina que tem uma espécie de sinos, tá? Então, por isso que essa dança é marcada pelos pés. Esse nome dessa dança é utilizado pelos pés. Nós vamos falar agora de um teatro Kathakali. Teatro clássico na Índia, interpretado exclusivamente por homens. 400 anos já executado da mesma maneira até nos dias de hoje. Tem relação estreita com a religião predominante. O ator Kathakali é considerado um sacerdote. Palco é um local sagrado de representação na luta entre o bem e o mal. No teatro e na dança, as duas linguagens são entendidas como uma só. Os textos são tradicionais em versos e prosa, a voz não é usada, os atores utilizam as mudras, códigos gestuais, composto por 24 posições estáticas de mãos, que, aliadas ao movimento de tronco, braços e rosto, dão a origem às palavras. O rosto do ator é o principal meio expressivo. A maquiagem entre as mais elaboradas do mundo, figurino exuberante e chega a desfazer a figura humana. O que eu vou mostrar agora para vocês é a imagem do personagem do Kathakali. Observem bem as cores acentuadas. Essa cor verde, ele representa um herói. Ele tem outras cores também simbolizando outras atitudes, né? Então, a gente não reconhece a caracterização do personagem em si, o ator, né? Katya é a história e Kali é um jogo, vamos pensar. É a performance do artista. Eu trouxe para vocês um vídeo para vocês verem como que é feita esta pintura, essa maquiagem em volta desse personagem do Kathakali. Vamos assistir?
Espero que vocês tenham gostado. Vocês observaram a parte que ele dança, se movimenta, e ela é marcado, esse teatro, pela batida de um tambor, né? Então, a pintura em si é bem trabalhada, né? A caracterização dos acessórios, bem ricos, e espero que vocês tenham gostado da apresentação do Teatro Kathakali. Vamos exercitar. Cite as características do Teatro Kathakali, o indiano. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver o que você escreveu no seu caderno. Você colocou que o teatro tem relação à religião, o ator é o Kathakali, mudras, gestos, maquiagem elaborada e formas expressivas. Parabéns, você acertou.
Vamos ver uma das curiosidades. Botões foram inventados nessa época, lá no Mohenjo-Daro. Isso é uma cidade também. Propósito ornamental. 2000 anos de Cristo. Então, o nosso botãozinho já tem há 2000 anos de Cristo. Uma outra curiosidade que a professora de arte não ia deixar passar em branco é a nossa régua, que é a famosa. Na época, ela era feita de marfins, descoberta na civilização do Vale do Rio Indo, 1500 anos antes de Cristo. As subdivisões do sistema decimal já eram exatas, né? Então, elas continuam seguindo a mesma exatidão. Então, nós vamos a nossa régua, né? Graças a eles que a gente inventou e que a gente consegue fazer as nossas medidas, os nossos desenhos. O que aprendemos hoje foi o contexto histórico da arte indiana, as características da arte na religião, arquitetura, a pintura Mendi, dança e teatro Kathakali e as curiosidades. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos veremos na próxima aula. Fiquem bem!